Aleluia, Senhor, nós te engrandecemos. Nós te adoramos, Pai. Nós te reconhecemos como nosso Deus, como o centro das nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui e receber de uma unção coletiva que só existe quando nós estamos reunidos. Obrigada, Pai, por esse ajuntamento, porque você nos permitiu estar aqui mais uma noite para te adorar. Eu declaro paz nesse lugar, eu declaro paz sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, os nossos familiares que ficaram lá. Eu declaro paz em cada salinha, em cada lugar que está tendo atuação, em cada igreja que está tendo quinta rema. A tua paz reina, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, querido. Obrigada, louvor. Aleluias. Aquilo que o pastor estava falando aqui, sobre nós fazermos esse culto diferente, essa noite diferente, é muito real. Sabe, enquanto ele falava isso, eu me lembrei da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, por 12 anos, esperava uma oportunidade de algo acontecer na vida dela. Ela já tinha gastado todas as finanças, ela já tinha gastado toda a sua esperança, com um problema que não tinha cura aos olhos humanos. Mas um dia, ela fez um dia diferente. Enquanto ele falava, eu fiquei pensando, a Bíblia não fala, mas talvez aquela mulher tenha tido outras oportunidades. Talvez ela estivesse naquela multidão outros dias. O fato dela ter sido retratada somente naquele momento não indica que anteriormente ela não esteve lá. Talvez tenha sido só mais um dia para ouvir aquele homem pregando, mas um dia ela decidiu fazer diferente. Um dia ela resolveu colocar a fé dela em ação e tocar nas vestes, porque ela cria que se ela tocasse nas vestes ela seria curada. Aconteceu de acordo com a fé dela. Se ela tivesse crido que seria de outra forma, ela poderia ter crido, se eu tocar na barba dele, se eu tocar no cabelo dele, se eu tocar no joelho dele, no cotovelo dele. Ela creu que ia ser nas vestes e aconteceu. Assim como ela creu, foi. Sabe, talvez você não esteja há 12 anos esperando algo, mas talvez você esteja esperando algo há muito tempo. E talvez você esteja só na multidão. Na multidão. Eu acredito que hoje é o dia que você pode pegar aquilo pela fé. Eu acredito como aquele dia foi para aquela mulher do fluxo de sangue, um dia que mudou o resto da vida dela. Essa noite pode ser assim para você. Só basta você crer. Porque tudo é possível àquele que crê. Quando o pastor falou que às vezes a gente fica, mas a gente vai ouvir de fé de novo, eu já ouvi sobre fé. Mas, querido, tem tanto assunto que parece que pra gente é tão bobo, que parece que a gente já sabe tanto. Mas na hora do arroz é que a gente vê, rapaz, eu precisava saber mais sobre isso. E isso é um ponto principal a respeito da nossa fé. Aquilo que estamos crendo, no que estamos crendo, como estamos crendo. Qual é a fé que você tem? Essa terça-feira, ontem, eu estava nos adolescentes. E eu falei um pouco disso com eles. A base de tudo, primeiramente, é onde está situada a sua fé. Porque se a sua fé estiver situada no lugar certo, quando você passar na pressão em determinada área da sua vida, você rapidamente vai saber sair.
Por quê? Porque a sua fé está situada naquele lugar. Se você está crendo verdadeiramente, não somente diz que crê, não somente o assentimento mental. Aquela pessoa que diz que crê, mas na hora diz, não, isso aí não é comigo não. Se realmente você crê que você é curado, na hora que vier uma doença, ela vai rápido embora. Porque isso é uma realidade tão forte na sua vida, que quando chega você sabe, isso não me pertence. É como o Dani pregou aqui, eu não sou depósito lixo do diabo. Quando a sua fé está situada de maneira certa a respeito de família, quando o diabo tentar colocar alguma coisa que vai atrapalhar a sua família, você vai falar, ei, aqui não, porque aqui eu sei em quem eu tenho crido. E aí, as demais áreas da nossa vida, emocional, financeira, profissional, se a sua fé está bem situada em Deus, que Ele é o resolvedor da sua vida, Ele é aquele que vai na frente, Ele é aquele que está abrindo as portas, é aquele que está te protegendo, nada vai te acontecer. Tudo está bem. Amém. Nossa matéria hoje, vamos falar, nosso quinta rema vai ser sobre fundamento da fé, que é o que nós estamos falando aqui. Eu quero primeiramente, antes de entrar propriamente no assunto que eu preparei, te motivar a continuar vindo para as quintas-feiras rema. Sabe, o intuito da quinta rema é te levar para dentro dessa atmosfera do que é o Rema Brasil. Se você já fez o rema, eu sei que você se sente no ambiente, na sala de aula. Mas se você não fez, você está podendo provar aqui todas as quintas-feiras o que você vai ter por 2 anos da sua vida. Amém? Então eu quero te motivar a vir todas as quintas, a estar aqui. Vai ser maravilhoso em nome de Jesus. E eu quero ler aqui para quem não conhece, é o material didático do rema. Quando você entra no rema, você tem 4 módulos. Nesses 4 módulos estão todas as matérias. Tem aqui 1A, 2A, 1B, 2B. E tem todas as matérias que você vai ver durante os 2 anos. Tem todos os versículos, os textos. E o seu professor ele vai dar aula para você de acordo com esse módulo. Então ele vai lá, você vai estar com o seu módulo, ele vai estar com o módulo dele. E ele vai te dar uma aula e você vai poder chegar em casa e estudar, e rever, e olhar os versículos, e grifar, e escrever, e rabiscar, porque o módulo é seu. Amém? Então, eu quero ler aqui o que primeiramente o módulo fala a respeito de fundamento da fé. Diz assim, a fé é a forma estabelecida por Deus para que o homem lhe obedeça, lhe receba as bênçãos que ele ofereceu gratuitamente no Evangelho. Desse modo, quer seja oferecendo a Deus ou recebendo dele, isso deve ser feito pela fé. Ou seja, o objetivo é evidenciar os princípios operantes da fé, que o modo de vida que é desejado por Deus para todos os seus filhos. Ou seja, você dando a Deus ou você recebendo de Deus, a maneira que isso tem que ser feito é pela fé. É a linguagem de Deus, querido. A linguagem de Deus é crer, é que nós creiamos nele, creiamos na sua palavra, creiamos nas promessas que ele tem para a nossa vida. Eu quero que você abra comigo lá em Hebreus 11. No versículo 6, diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Então, o que é que a gente lê aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que a gente aprende é que a gente não vai agradar a Deus chorando as nossas faltas, chorando as nossas misérias, se lamuriando.
A gente não vai agradar a Deus se a gente quiser dar alguma coisa a Deus em troca de algo que Ele pode nos dar. Então não adianta. Se você quer agradar a Deus, não adianta. Ou se você quer algo de Deus, não adianta você ficar, Senhor, preste atenção na minha vida. Olha como eu tô. Olha a minha casa como tá. Olha meus armários, não tem nada. Senhor, eu sou um pobre coitado. Olha para mim. Deus não se agrada disso. O que Deus se agrada é o quê? Uma atitude de fé. O que Deus espera é como o autor aqui falou, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então, se você está se aproximando de Deus, a primeira coisa que você tem que saber é, Deus existe. E Ele continua e faz, e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, identidade de Deus, caráter de Deus. Deus se agrada daquele que busca Ele, que tem fé, que sabe que Ele existe, que sabe que Ele é um galardoador. Ou seja, você saber quais são as características do Deus que você serve, o caráter do Deus que você serve. Então, o primeiro ponto que nós devemos ter sobre fé é saber que essa é uma comunicação entre você e Deus. E que para agradar a Deus, você não vai agradar de outra forma, se não for por meio do crer. Porque o que é fé? Em Hebreus 11 também, no versículo 1, fala o que é. Diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Não tem como você ter fé numa coisa que você está vendo. Se você já está vendo, então já é. Então o que é fé? Fé é você acreditar mesmo sem você ver. Fé é você ter convicção mesmo que ainda não esteja visível aos seus olhos. Isso é você acreditar. Isso é você ter fé. Isso é você crer em algo. É essa convicção que a gente precisa para chegar perto de Deus. Porque como nós lemos, seja dando ou seja recebendo, o caminho é o crer. O caminho é a fé. Então se a gente duvida, se a gente lê a nossa Bíblia ou vem para o culto e vê e diz amém, rapaz, isso é verdade mesmo. Mas por dentro existe algo que ainda não está certo, que ainda não está encaixado, que ainda não está firme. Nós precisamos revisar a nossa vida em Deus. Precisamos revisar a nossa vida na palavra. Porque se fé é convicção e você está nesse evangelho por conta da fé, então tudo que você faz, você tem que ser convicto. Tudo aquilo que você espera em Deus tem que ser com convicção. Até porque nós sabemos que as coisas espirituais, elas são mais reais. Nós somos espírito. Então, do mesmo jeito que nós estamos vendo aqui esse corrimão, deve ser a forma como nós vemos aquilo que nós estamos crendo que vai se manifestar. Talvez você esteja aqui crendo na manifestação do seu emprego. Então, você já tem que ser um convicto que você é um empregado. Você já tem que ser convicto que sua carteira está assinada. Você já tem que dar graças e já tem que pensar, rapaz, e eu vou começar a trabalhar. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou organizar meu tempo? Já tenho que começar a me adaptar, porque meu emprego está chegando. Porque se você crê nessa palavra, se sua fé está bem situada, isso é convicção. Então vai chegar. Se você está crendo que sua feira vai chegar, lave sua geladeira, limpe seus armários, tira o restinho de farinha que está lá no canto.
Limpa tudo. Por quê? Porque está chegando. A convicção daquilo que não se vê é a certeza de que um dia vai chegar. Em um momento aquilo ali vai acontecer. É real. Porque nós lemos aqui, aquele que crê, aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele existe. E se Deus existe, Ele é o Deus galardoador. Ele é o Deus que dá tua feira, é o Deus que dá teu trabalho, é o Deus que te cura, o Deus que protege tua casa, o Deus que faz teus filhos chegarem em casa novamente. Convicção. Fé é a firme convicção daquilo que você não está vendo, mas que você sabe vai chegar. Vai acontecer. Eu quero continuar com você lendo agora em Romanos. Romanos 10. No versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Talvez a sua versão pode ter assim: de sorte que a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra. Assim vem a fé, pelo ouvir. E essa fé, ela pode ser em qualquer coisa. Se você ouve algo e você atenta a esse algo, você pode começar a acreditar naquilo, independente se é palavra ou não, independente se é Deus ou não. Durante o nosso dia, nós escutamos várias vozes. A voz que diz que o dia vai dar errado, a voz que diz que não vai dar certo isso, a voz que diz que esse problema só vai crescer. A voz que diz que não vai chegar, a voz que diz que essa dor não vai passar. Isso é uma voz. E se a gente atentar para a sua voz, se a gente inclinar os nossos ouvidos para essa voz, aquilo ali vai começar a se tornar real dentro de nós. É assim que a incredulidade vai crescendo. É assim que a gente vai começando a desfalecer, quando a gente dá o ouvido a algo que não é a palavra. Se a gente começa a ouvir uma voz que no nosso dia a dia vai nos dizendo que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo, nós vamos absorvendo, nós vamos começando a acreditar, e o nosso dia vai começando a ficar pesado, e a gente começa a ficar mais estressado, a gente começa a ver realmente as coisas não dando certo. Por quê? Porque a voz dos problemas, a voz do que é externo, está sendo muito mais alta do que a voz de Deus na nossa vida. E a palavra diz: a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos a pregação, quando você vem para cá e senta e ouve, isso está te alimentando. Isso está combatendo aquilo que você passou o dia ouvindo lá fora. Isso vai alimentar a tua fé. Isso vai te fortalecer. Quando você chega em casa e que você decide: rapaz, eu vou ler pelo menos 10 minutos por dia da palavra. Eu vou ler um capítulo por dia. Isso é a voz de Deus, é a voz da palavra que vai fortalecer aquilo que é necessário. Mas às vezes nosso dia é tão corrido que é mais fácil a gente dar ouvidos à voz do dia a dia, da correria, do que dar ouvidos à voz de Deus. Mas é necessário que essa fé ela venha por ouvir, por estar perto, por buscar, por querer. Muitas vezes nós estamos desfalecendo da nossa fé e nós estamos nos afastando, às vezes da igreja, dos amigos, por conta dessas muitas vozes que nós escutamos. E ficamos um pouco lentos, letárgicos, preguiçosos a respeito da palavra e não paramos para ouvir e trazer essa fé para dentro. Eu lembro de uma história
Na verdade, eu não lembro muito. Eu vou falar o que eu lembro. Guto contou, eu acho que num acampamento, de um homem, de uma ministração que houve, e um homem que não acreditava em Deus, e ele perguntava, como é que você está... 25 anos essa palavra sendo pregada, tantos anos essa palavra sendo pregada, como é que você vai lembrar disso tudo? Isso é uma conversa, como é que você escutando essa palavra o tempo todo, como é que isso aí está dentro de você? E uma outra pessoa argumentou, eu já estou parafraseando, porque eu nem lembro muito bem da história, eu lembro da moral dela. E a pessoa argumentou, ela disse, eu sou casado há 25 anos. Eu não lembro de todos os almoços e todas as jantas que minha esposa fez para mim. Mas eu sei que eu só estou vivo aqui porque eu comi esses anos todos. Sabe, só o fato de você estar ouvindo a palavra. Talvez, querido, você nem lembre a palavra que teve 1 mês atrás, há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Mas essa palavra te sustentou. Essa palavra que trouxe fé ao seu coração. Talvez em algum momento que você passou de pressão, tenha sido uma palavra que você nem lembra, que foi pregada num culto, que se levanta dentro do teu coração naquela hora e te traz a força que você precisa, o ânimo que você precisa para vencer aquilo ali. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pela pregação. Ele aqui fala que é ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é somente uma vez. Não é dizer, não, eu fui para o culto já no domingo da ceia, que é o culto que é o mais completo. Eu não preciso mais. Mas se alimenta somente no primeiro domingo do mês, para quando chegar no último domingo, você vai estar lá na UPA. Fraco, tomando soro. Porque nós precisamos nos alimentar. A fé vem por esse ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qual é a voz que tem estado mais forte dentro de você? É a voz da palavra, reafirmando o evangelho que você vive, que você decidiu entrar, que você decidiu mergulhar? Ou são as vozes do teu dia a dia que te diz que está tudo perdido, está tudo fracassado, que não vai ter jeito para isso? O nível de nossa vida é de acordo com o nosso nível de fé. O nível daquilo que você crê de Deus é o nível que você tem vivido na sua vida. Se a gente decide realmente crer nessa palavra e no cristianismo como num todo, nós vamos viver e colher dessa crença. Porque aquele que busca e que crê e que se aproxima de Deus, sabe que Deus é galardoador. Então, quando você fundamenta a sua fé totalmente, a sua vida totalmente na palavra, você vai colher daquilo de onde você tem colocado os seus pés. Mas se a gente se alimenta de outras coisas e coloca os nossos olhos, a nossa crença em outro lugar, em coisas terrenas, nós também vamos colher disso. Eu lembro de uma campanha que a Dove fez há alguns anos atrás. E ela sempre faz esse tipo de campanha de empoderamento sobre a beleza interior da mulher. E eu lembro dessa campanha porque ela me chamou muita atenção. Eles fizeram um adesivo da beleza. E eles chamaram algumas mulheres para fazer parte desse experimento. E aí conversava com elas e diziam que elas iam passar algum tempo, algum período, eu não lembro se 15 dias ou 1 mês, com um adesivo colado no braço. E que elas precisavam ir relatando em vídeos, gravando vídeos, o que é que elas iam sentindo a respeito daquele adesivo que elas estavam. E aí as mulheres começavam a gravar. É o primeiro dia, eu não estou sentindo nada, está tudo do mesmo jeito, eu nem sei se isso vai funcionar. Mas disseram que funciona, a gente está fazendo experimentos. E aí começa com o 5º dia, 6º dia. E aí elas começam a relatar que elas estão se sentindo melhores.
E aí elas dizem, hoje eu acordei e estou mais bonita, minha pele está melhor, está fazendo efeito. E elas relatam, gravam tudo. Quando chega no final do experimento, elas voltam lá para o consultório. E quando chega lá, elas relatam que realmente estavam melhores, mais bonitas, cabelo, pele, estava tudo muito melhor. Então funcionou o experimento. Quando elas relatavam como tinha sido a experiência delas, aquela médica que tinha feito o experimento dizia que, na verdade, aquele adesivo não tinha nada. Aquele adesivo era simplesmente um adesivo colado no braço da mulher. E as reações foram diversas. Umas choravam, outras ficavam perplexas, porque elas começaram a perceber que elas começaram a acreditar em algo dentro delas que dizia que elas estavam bonitas, que elas estavam melhores, que elas estavam visualmente mais belas. Elas atentaram para uma verdade. Quando a nossa fé, ela está viva dentro de nós, todo dia nós vamos acordar e nós vamos ver, rapaz, esse negócio está melhor hoje. Isso aqui está mais completo, isso aqui está mais fácil. Ontem estava parecendo que estava tão difícil, mas isso aqui só é botar aqui, fala com fulano, fala que resolveu. A ideia que Deus tem, a ideia que Deus teve quando trouxe a comunicação, a fé através da comunicação, foi dizer o seu dia pode ser melhor de acordo com quanto mais a gente se comunica. A sua vida pode ser melhor quanto mais você usa fé, quanto mais você ativa isso que está dentro de você. Eu queria poder dar essa matéria todinha para vocês hoje. Porque a fé é a base da vida do cristão. Sabe, a palavra fala que todos nós, recebemos uma medida de fé. Sabe, essa medida de fé, quando é desenvolvida, quando é acreditada, nós vamos ser como aquelas mulheres lá que olham e dizem, rapaz, o negócio está bom. Só que, na verdade, elas estavam crendo em um nada, elas estavam atentando para uma voz errada. Mas a gente tem a voz certa dentro de nós. Nós temos a medida certa dentro de nós. Como eu já falei, às vezes o nosso único problema é a nossa preguiça, é a nossa lentidão em se esforçar um pouco mais para pegar aquilo que a gente tem direito. É só um esforço de fazer algo mais e realmente rasgar os céus e trazer para o natural aquilo que já está preparado no espiritual. Gerar aqui aquilo que Deus já nos prometeu. Um dos pontos principais também a respeito da fé é a confissão. E eu quero que você abra comigo, por favor, lá em Marcos. Marcos 11. No versículo 23. Diz: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, será feito. Nós vemos aqui duas ações. Ele diz, olha para o monte e fala. E acredita no que você fala. A confissão, ela tem que estar totalmente aliada à sua fé. Porque apenas você olhar para a montanha e você ver a montanha lá e dizer, como eu queria que essa montanha saísse, não vai fazer com que essa montanha saia. Sabe, o diabo achar uma brecha na sua vida e começar a bagunçar as coisas e você olhar e dizer, rapaz, o diabo não era para estar aí. E você deixar,
Só o fato de você saber que as coisas estão erradas não vai mudar. Mas se você sabe que as coisas estão erradas e você associa a sua confissão àquilo ali, a fé associada à confissão vai fazer a montanha sair. O texto fala, olha para a montanha e diz a ela, saia, lança-te ao mar. Sabe, confessar vai trazer à tona aquilo que você está crendo. Sabe, você confessar que a sua geladeira está cheia, quando ela não está, vai fazer ela ficar cheia, porque Deus vai te suprir. Você declarar, as minhas contas estão pagas em Cristo Jesus, tudo vai ser pago, tudo já está pago. Mesmo que as contas estejam lá em cima da sua mesa, elas vão ser pagas, Deus vai agir. Confessar a palavra, dizer, olha, eu sou curado, Jesus levou as minhas enfermidades. Eu tenho saúde divina, mesmo que o problema esteja lá, mesmo que a doença esteja lá, ela vai ter que sair, ela vai ter que se render, porque a confissão associada à fé vai fazer as coisas acontecerem. Nós precisamos falar. Crer e falar. Fala para as montanhas da sua vida. Fala para os problemas da tua vida. Manda embora. Confessa a palavra. Eu vou abrir um parêntese aqui, dentro do assunto. Mas eu quero te incentivar a ler mais a sua Bíblia. Leia mais, coloque mais versículo para dentro, coloca mais coisa para dentro. Porque no momento que você precisar, você vai começar a colocar aqueles versículos para fora. Você vai começar, o Espírito Santo vai começar a te lembrar aquilo que você leu, que um dia você estudou, que você um dia folheou lá e disse, rapaz, que versículo bom, eu quero colocar isso na minha vida. É como um grande balde com uma esponja. Se eu tiver um balde de água aqui e eu pegar essa esponja e eu colocar dentro desse balde de água, quando eu tirar essa esponja e eu espremer, vai sair o que de dentro? Água. Se eu fizer isso com Coca-Cola, vai sair o quê? Coca-Cola. Se eu fizer isso com lama, com café, com o que eu fizer, a substância que eu fizer, o que vai sair da esponja é aquilo que eu coloquei dentro dela. Quando a pressão vier que te apertar, vai sair o quê? Vai sair a palavra de dentro de você, vai sair a sua fé firmada na rocha que é Cristo. Ou vai sair desânimo, ou vai sair que você, rapaz, está certo, essa pressão aqui está certa, isso está errado demais aqui, não vai dar certo não. Ou quando a pressão te apertar, vai sair os versículos que você leu, os textos que você meditou. Há uns tempos atrás, eu e Felipe passamos por algum problema e a gente teve que resolver esse problema. E nesse caminho, a gente foi o caminho lembrando de versículos que nos respaldava, que nós não poderíamos sofrer um dano. E o Espírito Santo me lembrou de tanto versículo que eu nem lembrava que eu sabia, de tanto versículo decorado. E eu dizia amor e comecei a citar, e a palavra fala isso, em Efésios fala isso, em Romanos fala isso, e começamos a citar e lembrar versículos e fortalecendo a nossa fé. Fortalecendo. Nós tínhamos duas opções, ou a gente ia no caminho para resolver aquele problema, aumentando o problema, colocando um óculos de grau naquilo ali, e aumentando ele, chegando lá para resolver uma bronca enorme. Ou tínhamos a opção que fizemos, colocar a palavra para fora, fortalecer a nossa fé, respaldar o nosso posicionamento, respaldar a nossa crença, respaldar aquilo que nós estávamos fazendo. E quando nós decidimos por fazer isso,
por simplesmente começar a confessar a palavra naquilo que se dizia respeito ao que nós estávamos tratando. Quando a gente chegou lá, resolveu tudo de uma forma tão fácil, foi lá, conversou. No outro dia, a pessoa foi lá e disse: eu queria te pedir perdão, tá tudo bem. Poderia ter sido, querido, um problema do tamanho do mundo. Poderia ser que fosse uma bronca e uma armadilha que o diabo tivesse jogado ali, que a gente fosse cair e que a gente poderia estar enlaçado. Mas porque nós decidimos confessar aquilo que nós cremos, fortalecer a área do que nós cremos, para chegar lá, quando a gente chegou, a montanha tinha diminuído, o gigante tinha diminuído, a montanha tinha saído, o problema não era tão grande como nós pensávamos. E com paz e com mansidão nós fomos lá e resolvemos e está tudo bem. A fé precisa estar aliada com a sua confissão. Eu quero ler um último versículo com você e falar um pouco dele. 2 Coríntios. Capítulo 4. No versículo 18. Diz: portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Como eu amo esse versículo. Porque ele nos mostra que confessar a palavra não é negar o fato. A fé não nega o fato está lá, algo existe, e a fé não nega aquilo, porque a fé que nega o fato é uma fé irresponsável. Uma fé que está a conta lá atrasada, e a fé que você diz: não, a conta está paga, e você vai viver sua vida e deixar a conta lá, parece que um anjo vai chegar e vai na lotérica pagar para você. Isso é uma fé irresponsável. Mas não estou confessando que está pago. Mas Deus não tem uma loteria celestial que vai pagar a sua conta, não. Ele vai fazer com que isso se manifeste. Então a confissão, ela não nega o fato. A fé não nega o fato. Foi o que Paulo falou aqui. A gente não atenta às coisas que se veem. Está vendo, mas a gente não atenta. Está falando, mas a gente não ouve. A gente atenta para aquilo que não se vê. Porque essas coisas que a gente vê é temporal. Você já teve um problema na sua vida que você achava que não ia resolver e no final resolveu? Sabe aquele problema que você faz? Pronto, acabou-se o mundo. Eu não tenho o que fazer. Aí já era. Quando chegar, já era. Não tem caminho, não tem solução. E de repente a solução aparece. De um lugar onde você nem esperava, de uma pessoa que nem existia ali na sua vida naquele momento. De repente a solução chega. As coisas que se veem são temporais, querido. As tribulações, elas são passageiras. Tudo que a gente vê vai se acabar um dia. Mas aquilo que a gente não vê é eterno. Sabe, a nossa esperança ela está lá, a nossa expectativa ela está lá, a nossa fé ela está lá. Os nossos olhos voltados para o Senhor estão lá, e dependendo do que aconteça no mundo, o mundo pode acabar, isso permanece. O que é eterno, o que é espiritual, permanece. Confessar a tua cura não é dizer: eu não estou doente, e ficar lá, cabeça doendo. A pessoa fala: você está com dor de cabeça? Não, estou não. E a cabeça lá quase estourando. Isso é uma fé sem sentido.
Mas a fé real diz, não, eu estou, mas eu creio que eu fui curada e já está indo embora. A fé sente a dor e diz, eu estou sentindo a dor, mas essa dor não tem legalidade no meu corpo e ela vai ter que sair. E saiu e de repente o sintoma voltou. Não, não pode voltar não, vai ter que sair. Não está entendendo não? Tem que sair. Nós não atentamos para aquilo que a gente vê, para aquilo que a gente sente, porque essas coisas são passageiras. Mas Deus, Ele é eterno. A sua bondade, ela é eterna. A sua palavra, ela não passa. Aquilo que Ele falou vai acontecer. Quando Deus disse que você é curado, é porque você é curado. Quando Ele disse que Ele te supre, é porque Ele te supre. Quando Ele diz que Ele pega o teu fardo que é pesado e te dá o dele que é leve, é porque Ele faz isso. Deus existe, Deus é real e isso é real. Mas isso só se torna real na nossa vida se a gente crê. Nós, como cristãos, nós não podemos esquecer que o justo vive pela fé. No Antigo Testamento fala isso, Abacuque fala isso, no Novo Testamento fala isso, em Romanos. Eu acredito que em outro texto fala, acho que em Hebreus, pastor Wanderson, o justo viverá pela fé, acho que fala. A gente tem 3 versículos ou mais que falam a mesma coisa. O justo vive pela fé. Então não fica achando, nem fique procurando, como uma busca desenfreada, você chegar em um momento da sua vida que você não vai precisar mais crer para alguma coisa. Porque, gente, o justo vive pela fé. Tem pessoas que elas estão vivendo uma busca desenfreada por realizações na sua vida para que ela não precise mais crer. Como assim a gente vai buscar algo? Não, eu vou buscar isso até conseguir para eu não precisar mais crer nisso. Mas está errado porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé. Nós vamos viver pela fé até o dia que a gente for arrebatado. Porque a nossa esperança se baseia nisso. Qual é a esperança do crente? É ir para a glória, é se encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a esperança do cristão. Então até a gente estar lá, querido, a sua vida, seu novo nascimento foi baseado na fé. Você creu que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos e que por isso você foi salvo. Você só vai chegar lá no final, nesse grande dia, porque você crê que esse dia vai chegar. A vida do crente é baseada na fé, é por fé, é pela fé. Esse é o meio de comunicação com Deus. E a gente não pode achar que nós vamos chegar em um momento que vai estar tudo tão bom, tão bom, tão bom, que a gente não precisa mais crer. Não, você sempre vai precisar crer. Porque a vida do justo é essa. Amém. Glória a Deus. Você aprendeu hoje? Glória a Deus. Eu quero te dar um aviso. Com licença, pastor. É sobre um evento do Rema. Eu quero te motivar a você estar lá, gente. Vai ser o Week Rema, Semana Rema. 18, 20 e 22 de fevereiro, lá na Igreja do Distrito. O tema vai ser como ouvir a voz de Deus e fazer as escolhas certas. Amém. 18, 20 e 22. Os preletores vão ser pastor Isaías Tavares, Perilo Borba e Rosilon Lourenço. Vai ser maravilhoso, o tema vai ser esse. Nós estamos vendendo lá no stand uma pulseira de entrada que custa R$10. Esse evento ele é aberto para você que já fez rema e você que não fez rema. Só que se você que já fez rema levar uma pessoa que não fez rema, nenhum dos dois pagam, tá? Vai ser free para os dois. E se você não fez rema e quer levar alguém que não fez rema junto com você, nenhum dos dois paga também. Amém? Então, tá bênção demais, minha gente. Vão ser 3 dias, eu quero te motivar a estar lá. Nós estamos fazendo realmente essa campanha do Rema bem forte em Campina Grande, não com o intuito de ter muito aluno, mas com o intuito de ter igrejas transformadas.
Amém? Quando um membro daqui sai e vai para o Rema para aprender da palavra de Deus, para aprender matérias que são práticas na vida dele, por 2 anos, enquanto ele está aprendendo lá, na segunda, na quarta e na sexta, na terça, na quinta, no sábado e no domingo, quando ele volta para cá, ele volta transformado. Ele muda o culto dele, ele muda o departamento dele, ele muda a forma que serve ao Senhor, que adora ao Senhor. Então, quando um membro sai de uma igreja para ir para o Rema, quando ele está lá aprendendo, os cultos aqui são melhorados. Você fica mais maduro, você fica melhor, você entende mais o que é pregado, você vai estar mais apto para poder ajudar a igreja a crescer. Amém? Por isso que a gente quer você lá, porque a gente quer essa igreja melhor. Amém? Muito obrigada por tua atenção, pastor.